Olá, eu sou Rafael Pepe, sou educadora aqui na Casa Museu em Clabin. Hoje eu vou convidar você a fazer uma viagem junto comigo sobre a história dos livros, como eles foram impressos lá no passado, até chegar nos nossos dias atuais. Depois você vai fazer uma oficina junto comigo de como a gente pode fazer as mesmas impressões, só com materiais de fácil acesso em casa. Vamos lá? Você já parou para pensar como que os livros eram feitos? Lá no começo da imprensa, não estou falando de impressoras, nem de internet, muito menos ChatGPT. Lá naquele tempo que as pessoas faziam as coisas à mão, como será que os livros eram feitos? Você está vendo uma imagem de um livro que foi feito em manuscrito, ou seja, a pessoa escreveu cada uma dessas frases e cada um desses desenhos, que também foram pintados à mão. Já para pensar quanto tempo levava para fazer um livro desse? Quanto que ele custava? Quem tinha acesso a esses livros? Será que era muito fácil de achar eles em qualquer esquina? Eu acho que não. Mas agora você está olhando uma outra imagem de um outro livro que foi feito por impressão, mas que também tem muitos processos manuais. Já ouviu falar em tipos móveis? Provavelmente, quando você ouviu falar em tipos móveis, você ouviu o nome do Gutenberg, que é um alemão, que sim, aperfeiçoou a técnica dos tipos móveis. Porém, essa técnica já era utilizada na China 400 anos antes do Gutenberg nascer, mas eram feitos em madeira. Para você entender o que são tipos móveis, são como carimbos. Imagina que cada letra desse livro, ou cada acento, cada pontuação, era um carimbo diferente, que as pessoas organizavam numa placa, lado a lado, levando em consideração o espaçamento e a forma como a página iria ficar no final. Depois disso, era colocado tinta sobre essa placa e pressionado um papel. O Gutenberg fazia isso usando metal fundido. Logo, uma duração maior que a madeira. Dessa forma, mais impressões podiam ser feitas, um maior volume de páginas, então barateando a produção. Assim, os livros ficaram mais populares e mais pessoas puderam ter acesso. Também já eram outros tempos e mais pessoas tinham acesso à leitura também. Esses dois livros que eu acabei de mostrar são livros de horas. Eles eram usados por pessoas nas suas casas para fazer suas orações como amuletos e também para serem alfabetizadas. Observe agora mais atentamente as ilustrações desse segundo livro. Será que elas também foram feitas à mão? Sim e não. Elas utilizavam, na verdade, xilogravuras. Xilogravuras também é uma técnica surgida lá na China e muito utilizada para fazer ilustrações desses livros. Reparem como elas se repetem em diferentes páginas. Esse livro que eu estou mostrando agora é um livro de comédias, de um dramaturgo que viveu na Roma Antiga. O Terêncio foi uma grande referência para diferentes textos de teatros, até a Idade Média ou Molière, atualmente também. Repare como ele apresenta os personagens e os cenários. Funcionam essas xilogravuras mais ou menos no mesmo estilo que a gente estava falando dos tipos móveis ou dos carimbos, porque ele faziam xilogravuras pequenas e elas se repetiam durante o livro, ou seja, um personagem poderia aparecer mais de uma vez numa mesma história, assim como um cenário também que poderia ser repetido em diferentes páginas. Isso também barateava o custo do livro. As xilogravuras são ainda utilizadas até hoje e aqui no Brasil elas são muito conhecidas. Você provavelmente já viu alguma ilustração do J. Borges ou do Giovan Samico, que são ilustradores muito conhecidos até por usarem temáticas do cordel. Você com certeza já leu algum cordel ou já viu alguma ilustração. Mas aqui estamos falando do Brasil, vou convidar vocês a viajarem um pouquinho lá para o século XVII e século XIX, aqui no Ocidente. Mas o país que eu estou falando é o Japão. Então lá era o período Edo. As xilogravuras já eram também muito comuns. Muitas pessoas alugavam livros com essas ilustrações e tinham de vários temas, desde livros infantis, livros de histórias, livros de filosofia e até livros com conteúdos bem adultos. Por isso que eram muito populares esses desenhos feitos por xilogravura. Observe também como essas xilogravuras são coloridas, bem diferente daquelas do livro do Terêncio, não é mesmo? Como será que são colocadas essas cores todas? Acredite ou não, são feitos por camadas e camadas. Cada cor é adicionada a uma camada diferente, ou seja, uma matriz de madeira diferente. Então o azul vai em uma, a cor preta vai em outra, a cor rosa vai em outra, sobrepondo umas sobre as outras. Dessa forma, a impressão vai ficar colorida no final, inclusive com degradês. Já observou também que as ukiyo-es, como são chamadas essas gravuras japonesas, têm muitos detalhes, né? Agora eu vou convidar vocês a saírem do Japão e ir para a Holanda, porque eu vou mostrar um outro artista também do século XVII. Observe como é diferente essas ilustrações das anteriores. Os traços não são mais finos? Aparentemente tem mais detalhe ou fluidez? Será que a técnica usada é diferente? Na verdade, sim. Você já ouviu falar em água forte?
O que será que esse nome quer dizer? Já escutou ele em algum lugar? Que técnica é essa que o Rembrandt usava? O Rembrandt é um artista que ficou muito conhecido por suas pinturas, mas o forte mesmo dele eram as gravuras em água forte. O que é água forte? É o ácido que se usa. Você normalmente pega uma placa de metal, normalmente se usa cobre ou latão, protege ela com um verniz e desenha sobre o verniz. Então você protegeu a sua placa com verniz, vai desenhar sobre esse verniz, ou seja, está tirando partes do verniz da placa, desprotegendo algumas partes, que são as partes que você está desenhando. Depois essa placa será mergulhada sobre um ácido. Esse ácido irá entrar nas partes que você desenhou, corroendo o metal. Lembra que eu falei dos traços finos ou grossos? Quanto mais tempo ficar no ácido, mais ácido irá entrar nesses traços. Ou seja, fundos serão esses sulcos. Logo depois, receberão mais tintas, fazendo traços mais grossos. Pare como Rembrandt brinca muito com a luz e sombra, como ele brinca com os traços e achuras, que são esses tracinhos que dão volume e sombra nos seus desenhos. Esse é mais ou menos parecido. Na verdade, você vai pegar um papel mais resistente, molhar ele e dar empurrada para esses sulcos formados pelo ácido. E lembra na xilogravura que a gente pressionava o papel sobre a madeira? Esse é mais ou menos parecido. Na verdade, você vai pegar um papel mais resistente, molhar ele e passar sobre uma pensa muito pesada, imprimindo assim o seu desenho no papel. E agora, bora fazer em casa? Com materiais que não vão envolver ácido, mas materiais fáceis de achar na sua casa? Bora comigo! Primeiro, nós vamos começar com a xilogravura. Na verdade, eu não vou usar madeira, vou usar um material que é o isopor. Esse isopor a gente encontra em embalagens de queijo, de presunto, de carne. Claro que ele foi lavado e eu cortei as bordinhas. E ele é bem fofinho, bem fácil de mexer. O legal disso aqui é você testar materiais em casa. Eu separei alguns materiais aqui, como palitos de churrasco, que tem pontinhas, lápis de escrever comum, caneta também comum. E aqui tem até umas faquinhas de plástico, aquelas que vêm também em fast food, né? O legal é a gente testar como esses traços funcionam nesse material e qual é a resistência. O isopor, ele tem pouca resistência por ser um material macio. Mas o importante aqui é a gente fazer as gravações bem fundas, para a tinta não entrar dentro das linhas. Então, por exemplo, eu vou desenhar um círculo. E aí você vai ver que o círculo não é tão fácil quanto desenhar na folha sulfite. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer o círculo ficar bem fundo. E eu posso testar também como faria isso com um palito de churrasco. Posso passar mais de uma vez e criar texturas também. Quanto mais texturas você criar no isopor, o seu desenho não vai ficar nítido. Então a dica que eu dou aqui é fazer desenhos com poucos detalhes. Eu deixei um desenho pronto aqui na folha sulfite, né? E aqui tem alguns detalhes, então vai ser um pouco de desafio, mas desafios são legais também. Eu desenhei na folha sulfite para te mostrar que você pode fazer esboços e estudos antes. Como eu posso passar o desenho da sulfite para o isopor? No meu caso, eu vou usar um carvão, mas você pode usar giz de cera ou papel carbono também. Eu vou virar o desenho ao contrário e vou passar esse carvão em todo o meu desenho. Sujar bastante, como se fosse aquele papel que a gente usava antigamente para tirar xerox. Faz um pouquinho de sujeira, mas sujeira também é legal. Eu vou centralizar o meu papel na minha placa, no lugar onde eu quero que ele fique. Se eu quero que ele fique no cantinho, ele vai ficar no cantinho. Mas se eu quero bem centralizado, eu vou centralizar. O carvão está virado para a placa de isopor. E agora eu pego qualquer um dos meus materiais e vou passar por cima contornando. Não precisa colocar força agora. A ideia aqui é só colocar uma linha guia para eu poder desenhar sobre o isopor. Eu nem vou colocar tantos detalhes nesse momento. Eu apenas estou contornando as linhas gerais da cadeira. Neste momento, você nem precisa se preocupar com erros. Você pode perceber que o desenho fica bem clarinho.
Agora, a gente ainda não vai imprimir, então qualquer defeito que tiver, não tem problema. Eu vou usar a caneta, que tem uma ponta um pouquinho mais fina, para fazer a cadeira. Lembrando que o traço tem que ser fundo, então você pode ir e voltar com a caneta algumas vezes. Não se preocupe se também ficar algumas texturas. O divertido da gravura, na verdade, é testar. Testar materiais, testar impressões, fazer mais de uma impressão, usar mais de uma cor. Eu sempre comento que é mais legal o processo, a diversão de fazer. E não se preocupa se vai ficar feio, se vai ficar bonito. Eu peguei essa cadeira como um bom exemplo, que no desenho da folha sulfite, ela tem muitos detalhes. Esses detalhes eles vão sumir no isopor, porque o isopor não é um material que permite linhas muito fininhas. Então vocês vão perceber que eu diminuí a quantidade de detalhes no meu desenho final. Mas nada que você também não possa se desafiar e tentar colocar alguns detalhes. Se você percebeu que algum dos seus traços não ficou fundo o suficiente, volta e afunda um pouquinho mais. Agora, com o nosso desenho feito, falta a parte divertida, que é a impressão. Como a gente vai imprimir esse desenho no papel? Com o isopor, a gente pode usar um papel de gramatura bem fina, bem leve. No meu caso aqui eu estou usando sulfite mesmo, que é aquele papel mais comum que a gente tem em casa. Uma outra dica que eu vou dar é usar sempre pouca tinta. Fica mais fácil para você imprimir, evita manchas. Eu vou colocar um pouquinho de tinta aqui no meu godê. Isso que eu estou usando é o guache. O guache ele é um pouquinho líquido, que pode dificultar, mas é uma tinta barata e fácil de encontrar. Você pode usar também outras tintas e fazer testes. Eu já fiz com tinta acrílica e tinta de tecido e também funciona. Aqui um rolinho daquelas de pintura de parede convencional. Você pode usar também só uma esponjinha, não tem problema, ou passar o pincel também, pincéis convencionais. Eu estou usando um rolinho porque ele facilita. Eu vou molhar um pouquinho aqui na tinta, como se eu estivesse pintando parede. Passa o rolinho na tinta e passa em uma superfície lisa para que o rolo pegue a tinta em toda a superfície do rolo. Mas sempre suavemente, sem fazer muita força, tentando deixar a tinta de maneira uniforme. Sempre pouca tinta. Agora eu vou pegar a minha placa de isopor e vou preencher toda ela com tinta. Se eu não quiser imprimir ela inteira, eu passo a tinta apenas onde eu quero imprimir. Mas lembrando que tudo que eu agora manchar aqui vai sair no papel final. Então, se eu quero deixar uma área em branco, eu não passo tinta. Quanto mais tinta eu passar, mais manchas irá fazer no papel. Eu quero passar tinta nela toda. Eu não estou fazendo força, porque se eu fizer força, a tinta vai entrar dentro do meu desenho, e não é o que eu quero. Lembrando que na xilogravura, o que eu desenhei não é impresso. Lembra? O desenho aqui está fundo, então ele não recebe tinta, ele não vai sair na impressão. A parte que eu desenhei vai ficar em branco na impressão. Eu vou pegar a minha folha sulfite e vou encaixar exatamente onde eu quero. Eu quero também bem centralizado. Agora eu vou fazer força. Para facilitar esse trabalho, eu peguei um apagador de lousa. Mas você pode usar uma colher, por exemplo, também funciona. Eu vou fazer força de maneira uniforme, porque esse processo de impressão também depende da força que você faz. Se em algum ponto do seu desenho você fizer menos força e outro mais força, então um ponto do seu desenho vai sair com mais tinta e outro com menos tinta. Eu vou puxar suavemente a folha para ver como ficou a minha impressão. E aqui você vai perceber que a parte onde eu desenhei não recebeu tinta, portanto, ela não foi impressa. Essas texturas que vocês estão vendo são do próprio isopor. Você pode acrescentar mais tinta ou misturar tintas também. E essa é a impressão que a gente simula uma impressão de xilogravura usando o isopor. Experimente em casa.
Agora que a gente já testou fazer uma xilogravura usando isopor, a gente vai agora testar fazer uma gravura em metal, só que usando embalagem. Sabe aquela embalagem de suco, de leite, aquelas embalagens longa-vida, que tem uma parte metalizada e uma parte colorida? A gente vai usar essa embalagem mesmo. Aqui eu cortei ela bem pequenininha para poder fazer várias e experimentar. Só que eu vou fazer um convite para você a procurar coisas na sua casa que sejam pontiagudas. Pode ser pregos, parafusos, pontinhas de máquina, estilete. Você pode usar também aqueles materiais de fazer unha, tudo que é pontiagudo. Então, cuidado se você for pequenininho, tá bom? Pede ajuda para um adulto. Eu vou usar o estilete e mostrar para vocês aqui que é legal brincar com texturas. Lembra aquelas pinturas do Rembrandt que ele fazia vários tracinhos finos? O Tetra Pak permite que a gente faça esses tracinhos finos. Eu vou mostrar uma outra dica também, porque o estilete tem um lado que corta e o lado que não corta. E você consegue usar as duas aqui no Tetra Pak. Você consegue fazer vários tracinhos pequenininhos e curvas. Olha como a resistência dele é bem menor que a do isopor. Apesar que o isopor também era macio, mas esse aqui ele cria bem menos resistência. Eu vou fazer tracinhos também com o lado invertido do estilete e posso usar o estilete também fechadinho. Funciona também. Da mesma forma que eu fiz da xilogravura, ou da gravura com isopor, eu vou fazer aqui. Fiz um desenho na folha sulfite, ou seja, você pode fazer esboços também antes. Eu vou passar o carvão, você pode usar um giz de cera. Vou sujar bem a parte de trás do desenho. Cobrir todo o meu desenho com o carvão. Ele faz sujeira, mas sujeira é divertida. E vou colocar aqui na placa da embalagem, certinho, e vou passar o meu lápis aqui. Assim como no isopor, aqui eu não preciso fazer força. Aqui eu também posso errar, não tem problema, porque aqui não é a parte ainda da tinta. Eu só estou apenas colocando o meu desenho na placa para ficar fácil de eu desenhar. Esse aqui, inclusive, ficou mais nítido, mais facinho pra gente desenhar. Eu vou usar estilete, porque é o que eu me sinto mais confortável. Você pode testar outros materiais na sua casa. Esse você vai perceber que os traços são bem fininhos. Que eu vou dar uma outra dica. Se você, como eu, está usando estilete, é muito mais fácil você virar sua embalagem longa-vida do que você virar o estilete para fazer linhas curvas. Você vai ter menos resistência do material e a sua linha vai ficar mais certinha. Cuidado também para não colocar muita força, porque aí você pode acabar cortando a sua embalagem. E a gente não quer cortar a embalagem, a gente só quer desenhar. Repare também que como o material cria menos resistência, eu coloco mais detalhes. Essas linhas em paralelo que eu estou fazendo é para criar volume e sombra. Agora eu vou imprimir. Esse processo é um pouquinho diferente do processo anterior, porque agora a gente tem que colocar a tinta dentro das linhas que a gente fez. Para isso, eu vou usar um pincel convencional e a mesma tinta que eu usei da outra vez, ou seja, estou usando aqui um guache. Cuidado que o guache seca um pouquinho rápido, então você tem que fazer isso de uma maneira rápida antes que ele seque. Eu vou molhar bastante o pincel na tinta. Aqui é o contrário, aqui você pode usar bastante tinta, porque a gente tem que pressionar o pincel contra nossas linhas e empurrar a tinta para dentro da linha. É por isso que eu estou usando o pincel e não um rolinho. E aqui você pode colocar bastante tinta. Experimente também com outras tintas para você ver qual que melhor funciona para você. Eu também não vou cobrir toda a placa, porque essa placa é um pouco difícil de limpar. E eu não quero criar manchas nos meus desenhos. Mas se você quiser criar manchas, não tem problema, você pode cobrir sua placa também. Agora que eu cobri todo o meu desenho, eu vou tirar esse excesso de tinta usando um papelão. Eu também peguei um papelão de embalagem, um papelãozinho fino, e eu vou passar para tirar o excesso da tinta. Lembrando que eu estou tirando a tinta da superfície, mas a minha ideia é que a tinta se mantenha dentro dos meus traços. E
sim, essas manchas que eu criei, elas vão aparecer na impressão final. Então, por isso, se você gosta de um desenho limpinho, limpe bem a sua placa. Mas se você, como eu, que gosta de experimentar, não tem problema deixar essas manchas. Para essa impressão, eu preciso de um papel mais grosso, uma gramatura maior. Esse aqui é um canson. Canson também é fácil de encontrar em qualquer papelaria. Um papel 120 gramas, 180 gramas já é o suficiente. Por quê? Porque eu vou molhar essa superfície do papel. Vou mostrar para vocês como funciona essa impressão. Agora, como você está vendo, eu estou molhando toda a superfície do meu papel. A água, ela funciona para a tinta aderir melhor ao papel. Então, ele vai facilitar. Então, não esqueça de molhar o seu papel. Apenas úmido, não precisa encharcar o papel demais. Aqui você vai ver que eu vou usar uma prensa, porque a gente tem uma prensa disponível. Mas como que eu faço em casa? Bom, você precisa colocar pressão sobre esse desenho, colocar muita força. Você pode tentar com um apagador, assim como a gente fez no isopor, ou uma colher, ou qualquer outro material que faça força. Mas lembrando que você precisa aplicar muita força e de maneira uniforme. Depois que eu tirar da prensa, a gente vai ver o papel impresso. Então retire com delicadeza, lembrando que o seu papel está úmido, então ele está um pouco mais delicado. Tire delicadamente e observe como ficou a sua impressão. É legal dessa impressão que nem sempre ela sai certa a primeira vez. Você pode fazer várias e várias vezes até dar certo. O Rembrandt fazia isso, então não se preocupe se a sua der errado também. Gente, essa foi a minha terceira tentativa. Inclusive, eu até fiz outro, porque o primeiro eu estraguei. Esse aqui eu fiz com estilete. Esse aqui eu fiz usando esses pontas de Dremel, que é uma ponta de uma ferramenta. Tem umas bem pontiagudas. Esse aqui eu tentei limpar com papelão. Tem gente que consegue, viu? Eu já vi dando certo várias vezes, mas comigo não funcionou. Então eu tentei esse segundo aqui com estopa e deu certo. Eu acho que eu consegui empurrar melhor a tinta e também eu fiz mais profundo do que esse daqui. Eu acho que esse estava muito raso. Então a dica, né, a conclusão que eu cheguei é: faça o traço mais profundamente, mesmo que seja com estilete ou com qualquer outra ferramenta que você esteja usando, e tenta limpar para ficar bem menos manchado, empurrando sempre a tinta para dentro do seu traçado. Para isso, inclusive, eu usei muito o pincel, eu até usei um pouco de força com o pincel, não tenha dó do coitado do pincel. Eu empurrei bastante a tinta por dentro. Limpei bem e, como vocês percebem, aqui ficou muito mais nítido do que a impressão anterior, que eu não limpei muito bem a tinta. Até estava impresso, mas a tinta ainda estava manchando bastante. Esse aqui ficou muito mais visível do que os primeiros. Eu espero que você tenha se divertido, agradeço a sua presença. Me conta nos comentários se você testou em casa. E para outras oficinas, acompanhe a programação do Férias no Casa Museu. Tem outros textos também e outras oficinas. Inclusive no texto do blog tem mais detalhes sobre a história que eu contei sobre os livros e as ilustrações dos livros.